Nossa última aula, pessoal, é história. Para hoje, nós vamos primeiro fazer a correção das atividades das páginas 74, 77 e 79 da aula passada, de quarta-feira passada, tá? E vamos fazer os conteúdos que estão nas páginas 80, 81, 82, 83, 84 e 85. Vamos lá? Correção da página 74. Por que o governo português resolveu cultivar cana-de-açúcar no Brasil? Porque o açúcar era valorizado na Europa e o Brasil apresentava clima e solo favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Se a resposta de vocês estiver diferente, mas no mesmo sentido, com a mesma linha de interpretação, tá certo, tá? Eu vi a resposta de bastante gente que me mandou foto. Tá uma beleza. Vamos agora para a página 77. Na página 74, gente, tinha duas questõezinhas aqui, questão 2 e 3. Muitas crianças responderam, né? Eu já falei no particular que tá certo. Quem não respondeu, se quiser, pode responder. Mas essas perguntas que não tem a linha para responder, não precisa responder não, tá? É só para a gente entender um pouquinho do que estava falando. São perguntinhas básicas. Vamos corrigir aqui a 77 agora. 4. Cite algumas formas de resistência contra a escravidão praticadas por africanos escravizados. Então, eles queimavam a lavoura e promoviam revoltas e fugas isoladas. Havia também a fuga de grupos de escravos que depois formavam povoados organizados chamados quilombos, né? Então, isso aqui são alguns exemplos que fala pra gente no texto, né? Que fala que eles queimavam lavoura, promoviam revoltas, fugas, né? 5. Observe a imagem desta página e responda. Trata-se de uma construção de mais de 300 anos ou atual? Justifique. É uma construção atual. Na legenda há informações que trata de réplicas do que poderiam ter sido algumas moradias no Quilombo dos Palmares, né? Então aqui é essa imagem, onde hoje nós temos aí o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Nós vimos essa imagem na aula passada, né? Então é uma réplica, não é uma imagem atual. E as últimas questões estão na página 79, que vai falar um pouquinho dos povos quilombolas, né, das comunidades quilombolas. Que outros nomes são dados às comunidades quilombolas no Brasil? Comunidades negras rurais, quilombos remanescentes ou quilombos contemporâneos. Isso aqui tá aqui no texto, tá? Olha, tá falando aqui nesse texto, certo? Negras, remanescentes ou contemporâneas. Então, essas atividades, gente, é só voltar lá no texto, ler com bastante atenção, porque tá tudo no texto. Como as comunidades quilombolas tiveram acesso às terras em que habitam? As terras podem ter sido compradas, doadas, recebidas como herança ou como pagamento. Fala no texto também. Depois aqui tem o artigo 68 da Constituição Federal e vem perguntar: o que o Estado, o governo federal, deve fazer para garantir que as comunidades quilombolas continuem ocupando suas terras? O Estado deve emitir títulos, que é o que fala aqui, né? Emitir os respectivos títulos. Então, emitir títulos que concedam a propriedade definitiva das terras às comunidades quilombolas, certo? Então, é o que fala aqui nesse artigo, tá bem claro. Aí tem gente que copiou essa parte, né, que fala que devendo o Estado emitir-lhe respectivos títulos. Aí só pode completar, né, falando que conceda a propriedade definitiva ou que as terras fiquem definitivas. Outros completaram que é reconhecida, devendo estar lá, né? Então tá certo. B. Por que a Constituição garantiu às comunidades quilombolas a posse das terras que ocupavam? Porque é uma maneira de promover a valorização da cultura afro-brasileira e de evitar que ela perca com o passar do tempo. Muitos colocaram para dar direito às comunidades, outros colocaram assim, para preservar a cultura, manter, né? Também tá certo, tá? Agora vamos para a página 80 até o 85 que nós vamos fazer hoje. Pecuária e ocupação do interior.
No Brasil, a ocupação do território pelos colonizadores começou no litoral com a extração do pau-brasil e com a produção de açúcar. Lentamente, o interior também foi sendo povoado e a expansão da pecuária foi um fator importante para que isso ocorresse. O gado bovino era utilizado para transportar a cana até o engenho e para mover a moenda, equipamento que moía a cana. A carne e o leite serviam de alimento para a população local. Com o couro, fabricavam-se roupas e outros objetos usados no cotidiano. Como os bois eram criados próximo aos engenhos, frequentemente o gado entrava nos canaviais para se alimentar e destruía as plantações de cana. Por isso, em 1701, o governo português criou uma lei que proibia a criação de gado perto do litoral. Os criadores de gado levaram os animais para lugares mais distantes dos engenhos em direção ao interior. Com o tempo, foram abertos campos de pastagem para os rebanhos se alimentarem. Para os rebanhos se alimentarem, formando fazendas de gado. O Vale do Rio São Francisco foi uma área ocupada por muitas dessas fazendas. Então, como a gente viu já na unidade passada, né, começou lá com os vaqueiros, vocês lembram? Que com isso começou o negócio com gado, né? Tocando a boiada. Aqui a gente tem uma imagem, uma ilustração atual retratando o vaqueiro acompanhando o gado nos anos de 1700, às margens aqui do Rio São Francisco, né? Lá no Nordeste, né? Vale do Rio São Francisco. Depois na página 81, pessoal, tem 4 perguntinhas falando o seguinte. A primeira perguntinha tem uma imagem, né? Eu vou focar aqui na imagem. Então, a primeira pergunta da página 81 pede para observar essa imagem, né? E fala o seguinte: por quais motivos os vaqueiros transferiam o gado para regiões como essa? Então, é uma imagem do Rio São Francisco, né? Depois a questão 2. Como as áreas que hoje correspondem ao interior da região Nordeste foram ocupadas pelos colonizadores? Questão 3. Em quais situações o gado bovino era utilizado? Questão 4. Qual foi a medida adotada pelo governo português em 1701 e qual foi a consequência dessa medida? Aí vocês vão responder. Eu não estou mostrando as perguntas que eu estou lendo para não aparecer a resposta, tá? Vamos agora para a página 82. Ocupação da terra e colonização. No início da colonização, alguns aristocratas portugueses receberam lotes de terras no Brasil, as capitanias hereditárias. Chamados de donatários, eles podiam distribuir o direito de uso da terra a algumas pessoas. As terras doadas eram chamadas de sesmarias e quem as recebia era chamado de sesmeiro. No litoral da Bahia, muitos sesmeiros não habitavam suas terras. A maioria delas foi ocupada por vaqueiros que praticavam a pecuária e por roceiros que plantavam pequenas roças. Com o tempo, muitos vaqueiros, mestiços de portugueses com indígenas, construíram fazendas de gado que foram se expandindo pelo interior. Houve muitas disputas e conflitos entre esses colonos e os grupos de indígenas que lá viviam. Então, gente, quando começou essa colonização, né, esses aristocratas portugueses, eles receberam esses lotes de terras. Aqui falou pra gente das capitanias hereditárias. Vocês vão estudar isso ainda mais pra frente, então eu não vou aprofundar, né, sobre essas capitanias hereditárias, o que foi, por que foi chamado assim, como que foi essa divisão, né? Vocês vão estudar em história lá no 5º ano. Mas enfim, é importante que vocês saibam, né, que teve assim que eles receberam esses lotes, né, de terra que foram chamados de capitanias hereditárias, né? E eles podiam distribuir para quem eles quisessem, por isso que eles chamavam de donatários. E eles doavam muitas vezes para sesmarias, que chamavam de sesmeiro, né? Eles não habitavam as terras, elas eram ocupadas por vaqueiros que praticavam a pecuária, a criação do gado, tiravam leite, né, e tal. E depois esses vaqueiros, muitos que eram mestiços com portugueses e também com indígenas, né, fizeram fazendas, expandiram, né, e tudo. Resistência indígena. Grande parte das terras localizadas
perto do rio Parnaíba, que hoje é o atual estado do Piauí, e do rio São Francisco, que é o atual estado da Bahia, era ocupada por grupos de indígenas Cariri, que já viviam no local muito antes da chegada dos portugueses. Eles se reuniram formando a Confederação dos Cariri e lutaram contra os colonos que queriam tomar suas terras para instalar fazendas. Iniciada em 1686, a revolta se espalhou pela região dos atuais estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. A luta durou muito tempo, até que em 1713 tropas paulistas derrotaram a Confederação dos Cariri. Com a derrota e o avanço das fazendas de gado, os indígenas que sobreviveram foram catequizados ou escravizados, e alguns conseguiram se refugiar no interior. Então a gente viu falar, né, desse catequizar, né, que foi os jesuítas. Nós vimos isso na unidade passada, né? Aqui nós temos uma imagem de uma dança tapuia, né, que fala os cariris eram chamados de tapuia pelos não indígenas do grupo Tupi, tá? Depois, pessoal, na página 83 nós temos algumas questões. 5. Observe as imagens abaixo. Que grupo está representado e o que mudou e o que permaneceu igual, apesar da diferença de quase 200 anos entre uma imagem e outra? Então, isso aqui vocês podem responder aqui no cantinho, né? Embaixo aqui também, acho que dá para responder. Primeiro, nós temos um sertanejo ou vaqueiro do sertão de Pernambuco. E depois aqui a gente tem um vaqueiro do município de Antas, no estado da Bahia. Então, o que está representando isso aqui? E o que mudou, né? O que mudou e o que permaneceu igual. Se quiser também em cima tem um espaço, vocês podem puxar uma setinha e responder aqui, tá bom, pessoal? Depois, ainda na página 83, tem mais 3 perguntas. Quem vivia nas terras que os vaqueiros começaram a ocupar? Por que houve conflitos nessas terras? Então, quem que viviam lá, gente? Antes desses vaqueiros chegar, quem que morava, né? O que foi a Confederação dos Cariri? Aí fala ali no livro, o que foi essa Confederação dos Cariri? E número 8, o que ocorreu com os indígenas após o conflito com os portugueses? Então, terminamos a página 83, vamos para 84. Página 84, nós temos um texto falando a preservação da cultura indígena. Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente forma o Brasil, havia cerca de 5 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, durante o contato entre esses povos, grande parte da população indígena foi morta ou escravizada. Atualmente, as populações indígenas lutam para preservar sua cultura. Então, para restaurar e fortalecer a própria identidade e preservar sua forma de ver o mundo, a escola indígena surgiu como uma necessidade para educar crianças e jovens, tanto para conviver com a sociedade não indígena, como para entender suas origens culturais. Na escola indígena, os alunos aprendem a língua e as tradições do seu povo, além de estudar a língua portuguesa e disciplinas comuns como matemática, história e ciências. O objetivo é que essas pessoas estejam preparadas para entender os não indígenas e defender os seus direitos sem perder as suas raízes ancestrais. Então aqui fala um pouquinho dessa preservação. Uma forma de preservação, como cita aqui, né, essas escolas que existem, né, essas escolas indígenas. Aí na página 85 tem 3 perguntinhas. O que aconteceu com os povos indígenas após a chegada dos portugueses? Então, desde que nós estamos estudando, né, sobre o descobrimento do Brasil, que eles chegaram e encontraram aqui o Brasil, né, o que aconteceu com os povos indígenas, né? 2. Por que a escola indígena é importante para esses povos? Fala aqui no texto, né? Por que ela é importante? Depois a questão 3 tem mais um textinho. Leia o texto abaixo e marque a alternativa correta. Escola indígena. A escola indígena, além de abordar muitos conteúdos que os não índios aprendem, que é ensinar a fazer conta, ler, escrever na língua indígena, também passou a incluir os conhecimentos locais na sala de aula. Os alunos aprendem, por exemplo, como usar os recursos naturais e cuidar do ambiente e do território onde vivem. Aprendem sobre a história de seus antepassados, seus mitos e etc. Então aqui tem uma imagem, né? Indígenas do grupo Caiapó em sala de aula na aldeia Muicaracu, município de São Félix do Xingu, no estado do Pará.
É uma foto de 2016. Então a escola é como a nossa mesmo, né? Tem um quadro, tem as mesas onde eles sentam, né? Tem armário. E aí é ensinado tudo isso que vocês viram, as matérias que vocês aprendem, né? Que a gente ensina na escola, e mais a parte de preservar, né? De manter a cultura. Aí vocês vão marcar a alternativa certa. A primeira, a escola indígena tem como objetivo a catequização. A segunda, os professores indígenas ensinam apenas sobre a cultura. Ou a terceira, os alunos aprendem tanto sobre a cultura como a sua cultura como a dos não indígenas. Então vocês vão marcar qual que é a alternativa certa, tá bom, pessoal? Se tiver alguma dúvida dessas páginas que nós fizemos hoje, da 80 até 85, só vocês me chamarem que eu explico novamente, ajudo a responder. É tudo tranquilo, é só vocês lerem os textos, fazer com calma, tá? Com atenção, interpretar o que tá perguntando, que dá tudo certo, tá? Até mais. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem.